Geralmente, quando falamos de mistério ou tragédias históricas, esperamos que a escala do evento seja proporcional à sua fama. Esperamos que, quanto maior o número de vítimas, mais documentado e presente na memória coletiva o caso esteja, mas de vez em quando você encontra uma anomalia. No coração da bacia mineira do norte da França, ocorreu um evento que desafia essa lógica. Foi uma devastação que redefiniu os limites do que a engenharia da época considerava possível ou suportável. Estamos falando do maior desastre desse gênero em todo o continente, um marco de destruição que forçou as potências mundiais a reescreverem as suas leis de segurança. Apesar da sua escala monumental, o acidente é estranhamente pouco documentado na cultura popular moderna. Essa é a história da mina Corrières. No início do século XX, o norte da França vivia uma era de pesada industrialização alimentada pelo carvão. O novo regime, recém-criado de Napoleão III, precisava desesperadamente de crescimento econômico para se legitimar. O carvão era o combustível necessário para a expansão industrial que o imperador planejava. A bacia carbonífera de Pas de Calais era uma das maiores do país. Até 1840, acreditava-se que o carvão na região terminava perto da cidade de Lens. No entanto, empreendedores começaram a suspeitar que o depósito de carvão se estendia muito mais para o norte e para o leste do que se pensava. Entre 1848 e 1850, várias perfurações de teste foram feitas para sondar o local. Assim que as suspeitas se confirmaram e as primeiras amostras de alta qualidade foram encontradas em Corrières, houve uma corrida frenética para reivindicar o território. Os investidores se organizaram, formando a Companhia de Minas de Carvão de Corrières. Eles precisavam provar ao governo que tinham capital suficiente para operar uma mina de grande escala, já que o Estado não queria conceder terras ricas a aventureiros sem recursos. O decreto de 5 de agosto de 1852 deu à empresa o direito exclusivo sobre 5.459 hectares de terra. A empresa deixou de ser um grupo de perfuradores para se tornar a dona do subsolo. Uma decisão econômica eficiente, a não ser que você fosse o camponês que, de repente, descobriu que o chão debaixo de sua vaca agora era propriedade privada. Os investidores não perderam tempo. O que se seguiu foi uma das expansões industriais mais agressivas do século. A empresa estava perfurando buracos no norte da França como se estivessem procurando um tesouro perdido, o que tecnicamente eles estavam. Para manter essa estrutura funcionando, a companhia precisava de mais do que máquinas. Precisava de uma força de trabalho dócil e dependente. Assim surgiram os quórums, vilas operárias onde a vida do mineiro era monitorada do berço ao túmulo. A empresa fornecia a casa, a escola, a igreja e o médico. Se você perdesse o emprego, perdia o teto para sua família. Era o plano beneficiário que faria um senhor feudal chorar de inveja. A mina era um complexo de poços numerados. Os principais eram os poços Billy, Maricourt e Sallaumines. As galerias desciam a níveis que variavam entre 300 e 400 metros. O interior era uma verdadeira cidade industrial subterrânea. As frentes de extração eram o ponto mais perigoso e exaustivo. Os mineiros trabalhavam em espaços confinados, muitas vezes deitados ou de joelhos, usando picaretas e marretas para soltar o carvão da rocha. Aqui, o metano se acumulava mais facilmente e a poeira de carvão era gerada em grandes quantidades. Jovens, muitas vezes adolescentes, empurravam os vagonetes cheios de carvão até as vias principais. Nos túneis maiores, cavalos que viviam permanentemente no subsolo puxavam comboios de vagonetes até a base do poço principal. Os marceneiros instalavam as estruturas de madeira para sustentar o teto das galerias conforme a extração avançava. Outros operários cuidavam da ventilação. Andando entre as frentes e os trilhos, havia os inspetores, chamados de porions. Eles verificavam a presença de gás com as lâmpadas de segurança e garantiam que ninguém estivesse cometendo imprudências, como abrir uma lâmpada para acender um cachimbo. A gerência estava tão convencida de que a mina era segura que eles provavelmente teriam tentado vender ingressos para um tour turístico lá embaixo. Diferente de outras minas da época, onde cada poço era independente, Corrières decidiu interligar todos eles para melhorar o custo-benefício.
Eles acreditavam que, se um poço tivesse um problema técnico, os mineiros e o carvão podiam ser desviados por baixo da terra para outro poço de extração. Além disso, conectar os túneis permitia usar um número menor de ventiladores para climatizar a mina. Túneis horizontais conectavam o poço 2 ao 3, o 3 ao 4 e assim por diante, criando uma rede de mais de 110 quilômetros de túneis. Sem portas ou barreiras de contenção, não havia como isolar uma explosão. Era um triunfo da geometria, contanto que você ignorasse o fato de que o fogo adora caminhos integrados. Como disse anteriormente, para manter os homens vivos a 300 metros de profundidade, enormes ventiladores na superfície forçavam o ar para dentro. O ar descia por um poço e era puxado para fora por outro. O problema é que esse fluxo de ar constante mantinha a poeira de carvão em suspensão. E poeira de carvão em suspensão é essencialmente pólvora. Pequenos incêndios e sinais de gás eram frequentes, mas raramente paralisavam o trabalho. Assim, os mineiros sabiam que qualquer centelha podia ser fatal, mas continuavam descendo as galerias. Os túneis eram apertados, escorados por madeira altamente inflamável e iluminados por lâmpadas de segurança que, na teoria, eram seguras. Até o início do século XIX, os mineiros usavam velas ou lâmpadas de óleo abertas. Se houvesse metano no ar, o contato direto com a chama causava uma explosão imediata. A lâmpada com vidro comum não resolvia esse problema porque, se o vidro quebrasse por uma queda ou choque térmico, a chama ficaria exposta. Em 1815, inventaram uma lâmpada que, em vez de vidro, usava uma tela de gaze metálica, muito fina em volta da chama. A tela de metal absorvia o calor da chama. O gás metano podia entrar e queimar dentro da lâmpada, mas a tela impedia que o calor saísse com temperatura suficiente para incendiar o gás do lado de fora. Se a chama ficasse azul ou saltasse da tela, o mineiro sabia que era hora de fugir. Essencialmente, o metal roubava o calor antes que ele pudesse tocar o gás do lado de fora. Funcionava bem para o gás, mas era inútil contra a poeira de carvão. Se um mineiro desse uma picaretada mais forte e levantasse uma nuvem de poeira fina, ou se a lâmpada caísse e a tela de arame se rompesse por um segundo, a barreira térmica desaparecia. O ambiente era uma combinação charmosa de claustrofobia, umidade e combustível seco espalhado. A empresa via como instalações de ponta. Outra pessoa poderia chamar de caixa de fósforo gigante, aguardando um estagiário descuidado. Em 10 de março de 1906, Jean-Baptiste acordou antes do sol. Ele era um dos escalados no poço número 3. Coty vestiu a roupa de trabalho impregnada de pó de carvão. Tomou café ralo, comeu pão e seguiu para mais um turno, após se despedir de sua esposa. Naquele sábado, cerca de 1.800 trabalhadores começaram a descer às 6 horas da manhã. Alguns eram adolescentes com cerca de 13 anos. Por volta das 6h45 da manhã, quando praticamente todos os trabalhadores já estavam distribuídos pelos níveis profundos da mina, ocorreu uma explosão. A causa exata nunca foi estabelecida com certeza, mas a explicação mais aceita envolve o griso. O griso é metano, um gás incolor, inodoro e altamente inflamável que se acumula nas minas de carvão naturalmente. Durante a extração, ele é liberado das fissuras da rocha e se concentra em bolsões invisíveis em galerias mal ventiladas. Para o mineiro, ele não tem cheiro, cor ou ruído. Ele apenas altera a chama da lâmpada e o destino de quem está por perto. Funciona assim: quando a concentração de metano no ar atinge aproximadamente entre 5% e 15%, um fenômeno conhecido como golpe de griso ocorre. Abaixo desse intervalo, a mistura é pobre demais para sustentar a combustão. Acima dele, falta oxigênio suficiente para inflamar. Mas dentro dessa faixa específica, estreita e instável, muitas vezes descrita como a faixa doce da explosão, o ambiente torna-se altamente volátil. Qualquer faísca, seja de uma picareta batendo em uma rocha ou de uma lâmpada de segurança defeituosa, causa uma explosão. Provavelmente, essa fagulha inicial encontrou poeira fina e gás suficiente para se propagar, levantando mais poeira à frente e criando uma onda de choque que percorreu 110 quilômetros de túneis. Os ventiladores gigantes na superfície continuaram operando. Em vez de ajudar, eles injetaram oxigênio puro nas galerias em chamas, alimentando a explosão de poeira de carvão como se fosse um maçarico gigante. A força foi tamanha que os vagonetes foram arremessados como brinquedos e os cavalos foram esmagados contra as paredes. As portas de ventilação e os escoramentos de madeira foram pulverizados,
causando desabamentos em massa que bloquearam as saídas. Como era de se esperar, a explosão se propagou entre os poços interconectados. Muitos mineiros que não morreram pela explosão inicial sucumbiram ao que veio depois. A queima da poeira consumiu todo o oxigênio e deixou para trás o monóxido de carbono, um gás mortal e silencioso. O ar fresco não chegava mais onde os sobreviventes tentavam se esconder. Túneis desabaram e o caminho para a saída estava bloqueado por toneladas de rocha e corpos. Jean estava no poço 3 e sentiu um deslocamento de ar violento, seguido por um vácuo que apagou todas as lâmpadas de segurança, deixando os sobreviventes na escuridão total, cercados pelo cheiro de queimado e poeira sufocante. Sob a liderança de Victor Martin, de apenas 24 anos, ele e outros sobreviventes rastejaram para tentar encontrar bolsões de oxigênio, usando lenços molhados com a própria urina para tapar o nariz e filtrar o gás mortal. Após os primeiros dias, a fome tornou-se insuportável. Eles vasculharam as bolsas dos colegas mortos e encontraram crostas de pão embebidas em poeira. Mais adiante, descobriram uma pequena reserva de cenouras destinadas aos animais da mina. Quando esses alimentos acabaram, os homens comeram a carne de um cavalo morto, apodrecida pelo calor de 30 graus da mina. Eles beberam a água que escorria pelas paredes das galerias, muitas vezes misturada com o pó de carvão e resíduos, enquanto tentavam encontrar a todo custo uma saída na escuridão total. Nos primeiros 2 dias de busca, as famílias ficaram nos portões sob chuva e frio. No terceiro dia, a administração da mina declarou que o incêndio precisava ser isolado e encerrou as buscas 36 horas depois. Por ordem da gerência, tijolos e argamassa foram descidos. O objetivo era sufocar o incêndio para preservar as camadas de carvão restantes. Selar o poço era, na prática, enterrar os sobreviventes vivos para salvar o patrimônio da empresa. O choro das esposas era sufocado pela arrogância dos engenheiros. Enquanto os sobreviventes dividiam o último pedaço de couro de seus cintos para mastigar, a vila de Maricourt realizava funerais com caixões vazios. A empresa declarou que não havia sobreviventes e a vida de todos foi dada como encerrada nos registros da empresa. O momento mais aterrorizante para o grupo foi ouvir através do entulho as batidas rítmicas dos operários construindo os muros de tijolos para selar os poços. Eles gritavam em desespero, mas o som não atravessava o entulho. Eles encontraram uma galeria secundária que levava ao Poço 2 e subiram as escadas de emergência, degrau por degrau, com os dedos sangrando de tanto tatear a rocha. Quando as equipes de superfície viram os trabalhadores totalmente sujos de carvão saindo do buraco, pensaram que eram assombrações. Cotin, com os olhos queimados pela luz do sol que não via há 3 semanas, mal conseguiu pronunciar o nome de sua esposa. Le 30 mars, coup de théâtre. 20 jours après la catastrophe, 13 survivants sortent de la fosse 2 à Villy-Montigny. Ils ont cheminé pendant tout ce temps d'un puits bloqué à un éboulis, écrasés de fatigue, mourant de faim et de soif. Et les voici. C'est incroyable. Sous terre, le galibot Anselme Pruvot, 16 ans, a rencontré son père Charles par un extraordinaire hasard. Le fils d'Anselme se souvient. Enquanto a empresa francesa desistia, uma equipe de voluntários alemães, os Salvator, chegou com aparelhos de respiração modernos para resgatar os últimos sobreviventes. Surpreendentemente, um 14º sobrevivente foi encontrado ainda mais tarde, no dia 4 de abril, após passar 25 dias vagando sozinho pelas galerias destruídas. Ele foi resgatado pela equipe de mineiros voluntários alemães, que vieram ajudar quando a empresa francesa já havia desistido. A grande ironia é que, se a explosão tivesse ocorrido alguns minutos antes, o cenário provavelmente seria diferente. Por volta das 6h40, a maioria dos trabalhadores já havia descido aos níveis profundos e se espalhado pelas frentes de extração. Mas pouco antes disso, muitos ainda estavam na superfície, aguardando a vez na gaiola de descida ou organizando ferramentas. Se a ignição tivesse acontecido antes do início completo do turno, parte significativa dos mineiros teria se salvado. Essa diferença de minutos definiu a escala da tragédia. O surgimento desses sobreviventes provou que a empresa agiu com pressa ao selar os poços para proteger o patrimônio, condenando possivelmente outros homens que ainda estariam vivos. Isso gerou uma revolta massiva em toda a França. Mais de 40 mil mineiros entraram em greve, exigindo melhores condições de segurança
e o fim da exploração desenfreada que Napoleão III havia incentivado décadas antes. Jean Coutin e seus companheiros tornaram-se símbolos. A tragédia de Courrières mudou as leis de mineração da Europa para sempre, tornando obrigatório o uso de aparelhos de respiração e equipes de resgate profissionais. Graças ao sacrifício de homens como Coutin e à resistência dos sobreviventes, as minas de carvão nunca mais foram as mesmas. O mundo aprendeu que a poeira de carvão era tão letal quanto o griso, e novas normas de segurança foram escritas com a morte daqueles 1.099 mineradores. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Espero te ver nos próximos vídeos.